Vocês terão a oportunidade de assistir a um vídeo onde apresentaremos uma sequência de cenas que são interações que comumente aparecem nas interações entre terapeuta e cliente. Em geral, cenas um pouco complexas que geram alguns conflitos, principalmente para os profissionais que estão se iniciando e que não têm ainda uma experiência para manejar as relações dentro do processo terapêutico. A estruturação do vídeo é feita de tal maneira a tornar mais didática a compreensão das interações. Em primeiro lugar, nós apresentaremos uma cena onde o desempenho do terapeuta poderia ser considerado inadequado. Em seguida, será refeita a mesma cena, agora com uma postura, uma orientação do terapeuta mais apropriada. Deixemos claro desde o início que as cenas consideradas adequadas, elas não são necessariamente padronizadas. Isto é, diferentes terapeutas com diferentes clientes em determinados e específicos contextos poderiam conduzir a mesma situação de uma maneira um tanto quanto diferente, embora na essência o objetivo e a postura seja praticamente a mesma. Devemos também deixar claro que o desempenho dos profissionais varia muito. Uns são mais brincalhões, outros são mais sérios, uns mantêm uma relação mais formal, outros uma relação mais descontraída. E nós não deveríamos sacrificar as características pessoais do terapeuta buscando uma uniformidade, buscando uma estereotipia. Nesse sentido, cabe afinal um comentário de que o objetivo destas encenações não é trazer para vocês um modelo pronto. O objetivo do vídeo é apresentar um material didático que sirva para que estudantes, psicólogos e supervisores dialoguem a respeito das cenas trazidas à tona e que sirvam mais para uma reflexão, para um ponto de partida de uma discussão que possa enriquecer a formação dos profissionais. Priscila, para a gente começar, eu gostaria de entender o porquê que você veio para a terapia. Qual o motivo que fez você procurar um auxílio terapêutico? Depressão. Tá. Depressão. E quando que você fica deprimida? Sempre. E quais são as situações em que essa depressão aparece? Todas. Todas as situações. E como que é a sua depressão? É uma tristeza. Uma tristeza? Mas só? Só. É só a tristeza. Você fala pouco, né, sobre isso? Não, eu não. Na cena que vocês acabaram de ver, a cliente está claramente com dificuldade de falar sobre a sua depressão, para dar mais detalhes para a terapeuta o que está acontecendo. Vocês devem ter notado, ao mesmo tempo, que a terapeuta ficou um pouco perdida na situação e caminhou mais numa linha de ficar investigando e perguntando, e se vocês notaram, dando pouco tempo para que a cliente elaborasse e eventualmente soltasse mais informações de uma maneira mais descontraída, mais espontânea. Então,
aqui valeria a pena nós pensarmos sobre duas coisas. Primeiro, a terapeuta poderia ter demonstrado uma preocupação com o estado emocional, com o estado afetivo da cliente naquele momento. Por exemplo, estou sentindo que está muito difícil para você falar, eu estou aqui à sua disposição, nós não temos pressa, as coisas afetivas são realmente muito pesadas, num primeiro momento é muito difícil abordar de forma direta o problema. Em suma, mostrar um envolvimento com o sofrimento e deixar para um segundo plano a investigação. Priscila, para a gente começar, eu gostaria de entender o porquê que você veio para a terapia. Eu imagino que tem alguma coisa acontecendo na sua vida, alguns sentimentos, algumas situações que possam estar sendo difíceis para você. Você consegue me dizer o que está acontecendo? É depressão. E quando que você fica deprimida? Sempre. Você consegue me dizer se essa depressão vem mais no começo da semana, segunda, terça, ou mais no final de semana, se é mais forte nos finais de semana? Todos os dias. Em que horário, Priscila? É mais de manhã, de tarde ou de noite que você percebe que você fica mais deprimida? À noite. E à noite você está em casa, está no trabalho? Onde que você geralmente está de noite? Casa. De noite em casa, Priscila, você costuma estar sozinha ou tem alguém com você? Sempre sozinha. E o que você pensa nesses momentos? Tanta coisa. Eu percebo, Priscila, que parece estar sendo difícil para você falar sobre isso. Deve ser duro mesmo a gente ficar falando sobre uma tristeza, uma depressão, né? Mas eu vou insistir mais um pouquinho. Me dê um exemplo. O que é esse tanta coisa? Vocês puderam observar que a terapeuta conduziu a interação numa direção de facilitar as verbalizações da cliente, propondo para ela perguntas mais específicas, às vezes até colocando alternativas que permitissem a ela buscar uma direção. Deu para notar que ela estava tentando entender, quando ela diz a depressão é maior nos dias da semana que no fim de semana, tentou investigar se a depressão está ligada à solidão, ao fato de fim de semana a pessoa estar menos ligada a compromissos, à rotina, a colegas de trabalho, etc. Se de manhã, se à noite havia solidão. Então vocês notam que a terapeuta estava consciente do que ela estava fazendo. E ela optou, então, pelo caminho de oferecer mais SDs que facilitassem verbalizações e com isso viessem mais informações relevantes. Vejam bem, eu disse no comentário anterior que uma outra alternativa era um envolvimento mais afetivo. Não há certo, não é errado. Tanto que no final a terapeuta, ela como que se desculpa por estar insistindo. É uma maneira de mostrar que ela está sintonizada com os sentimentos do seu cliente. Muito bom. Às vezes, e isso depende da percepção que o terapeuta tem no momento em que está ocorrendo a sessão. Às vezes, vale a pena você desfocar a angústia, o sofrimento maior e desviar para um tema mais ameno. Mas isso deve ser deixado claro para o cliente. Porque você não pode dar a impressão que o terapeuta não está interessado na problemática do cliente. Então, por exemplo, dizer algo do tipo, eu sinto que está muito pesado esse tema para você, está muito difícil falar sobre estas coisas, eu estou aqui para ouvi-la. No entanto, se você preferir que a gente desvie para um outro tema, que você fale, por exemplo, sobre algum hobby seu. Você tem cachorro?
Você gosta do seu cachorro? Se ela prefere falar de alguma outra atividade, você poderia oferecer essa oportunidade para a cliente. Mas vejam bem, deve ficar claro para a cliente que você não está insensível ao tema fundamental, mas que você está usando de uma estratégia para minimizar o sofrimento naquele momento e criar uma relação mais fluida, mais harmônica. Como já disse, não há certo e errado, e o terapeuta tem que usar a sua sensibilidade para conduzir numa direção ou noutra. Bom, Carol, eu gostaria de saber exatamente por que nesse momento você procurou a terapia. Na verdade, eu já deveria ter procurado há mais tempo. São várias coisas que eu tenho para tratar, mas nesse momento o que está mais difícil mesmo foi o fim do namoro com o Kleber. Faz 7 anos que a gente estava junto. E aí agora a gente terminou e eu não sei nem porquê. Está sendo muito difícil para mim. Namoro. Bom, você falou que outros assuntos também trazem sofrimento para você, né? Eu acho que na terapia a gente pode usar esse espaço para falar dessas coisas relevantes da sua vida, né? Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Tudo tão difícil depois que ele foi embora, sabe? Até lá no trabalho está sendo difícil. Porque eu tenho que atender os clientes que estão chegando lá na clínica e é muito complicado, porque eu sou secretária e eu não posso ficar lá na frente assim, pensando no Kleber. Está sendo muito difícil. Me fala um pouco mais sobre o seu trabalho. Qual que é a sua rotina? Como que começa seu dia lá? O dia começa assim, eu deveria chegar lá cedo, umas 7h30, para abrir o consultório, né? Antes dos médicos chegarem. Mas agora eu não estou conseguindo chegar. Essa semana eu cheguei, era 7:50, já tinha paciente na porta. Está sendo muito difícil. Então me fala um pouquinho da sua infância. Eu acho que nesta cena, a terapeuta foi muito feliz ao teatralizar a sua insensibilidade. Parece-nos que ela estava com o roteiro nas mãos e tinha que, a qualquer custo, preencher os itens do roteiro. É como se ela estivesse sob controle de regras. Eu tenho algumas questões que eu preciso fazer e farei a qualquer preço. Então vocês notaram que ela estava mais sob controle do que ela pensa da sessão, do que ela planeja para a sessão, do que sob controle do que está de fato ocorrendo com a sua cliente diante dela. Numa linguagem mais técnica, parece que ela estava mais sob controle de regras e autorregras e muito pouco sensível às contingências que estavam operando na interação terapêutica. Não ficaria difícil vocês imaginarem a frustração e, sei lá, que sentimentos adversos a cliente deve nutrir em relação à sua terapeuta. Ela pode ser uma excelente técnica, mas há uma carência notável de sensibilidade na relação humana. Bom, Carol, eu gostaria de saber por que exatamente nesse momento você procurou a terapia. Olha, eu já deveria ter procurado assim há mais tempo. Eu tenho várias questões assim para tratar, mas aí eu fui adiando, e aí chegou num ponto agora que a coisa que mais está me atrapalhando é o Kleber, porque a gente terminou depois de 7 anos de namoro. E ele terminou comigo e está sendo muito difícil para mim, sabe? Eu nem sei mais o que eu vou fazer. Fica claro que está muito difícil para você falar sobre isso, né? Você consegue me explicar um pouquinho por que houve esse rompimento? Para falar a verdade, eu nem entendi nada, sabe, Eliana? A gente estava 7 anos, as coisas começaram bem, mas depois nos últimos 3 anos, eu não entendi o que aconteceu, sabe? Eu não sei o que eu fiz de errado. Ele fala que eu não entendo ele. É muito difícil para mim. Você falou
em erro seu, que você não entende ele. Será que não existe outras possibilidades para esse término da relação? Eu não sei se tem outra possibilidade, mas as pessoas sempre falaram que eu erro muito, que eu sou muito ciumenta, que eu fico cerceando ele de tudo, sabe? Eu nem sei onde exatamente que eu errei. Né? Eu sei que eu sou assim, muito ciumenta mesmo, né? Eu sempre estrago tudo. Muito difícil. Obrigada. Sabe, é muito difícil, assim, conviver depois com uma pessoa que você acredita que vai dar certo e 7 anos depois não dá em nada, sabe? Bom, Carol, eu queria entender um pouquinho o que você pensa, qual que é a sua concepção do que é amor? Amor pra mim é quando a gente abre mão de tudo para ficar com uma pessoa, né? Aquela pessoa fica... É como se a gente não imaginasse a vida sem aquela pessoa. Bom, Carol, eu realmente estou muito sensibilizada com o que você me contou agora. 2 coisas me chamaram muita atenção. A primeira é a intensidade mesmo do seu sofrimento, né? Fica muito claro quanto está sendo difícil passar por esse momento, né? Então eu queria pontuar com você que eu não sou sua terapeuta só aqui nessa hora de sessão, tá? Você pode me procurar em outros horários, quando você precisar, quiser conversar alguma coisa, se aliviar um pouco, ok? E a outra questão é esse sentimento de culpa, né? Numa relação de 7 anos, né? Muita coisa aconteceu. Com certeza, os dois tiveram problemas em resolver os conflitos. Então, vamos deixar essa palavra culpa de lado, né? E tentar entender um pouquinho como é que vocês chegaram nesse ponto. Vocês assistiram a uma cena extremamente rica. Em primeiro lugar, a cliente expressa com muita clareza toda a dor, todo o seu sofrimento. A terapeuta, ela se mostra agora sensível a esse sofrimento, mas ela não entra numa sintonia de sofrer com a cliente. Vocês notam que ela está mais atenta àquilo que a cliente diz e sente, mas isso não significa participar do sofrimento. Então, alguns pontos que eu queria destacar. Em primeiro lugar, ela procurou deixar claro para a cliente que se houve um desfecho desastroso do ponto de vista da cliente para a relação, isto não deve ser olhado como um processo assim da responsabilidade de um e não de outro. Porque a cliente insiste que ela tem sido criticada, que ela tem dificuldades no relacionamento, o que induziria a cliente a se sentir culpada. A terapeuta teve a habilidade de não entrar no mérito desta questão e colocou a questão de uma maneira mais ampla. O que teria acontecido, o que pode ter levado a esse desfecho, permitindo tanto a terapeuta interrogar como a cliente verbalizar dificuldades advindas de ambos os lados. Uma relação não se esgota, não chega a um desfecho por responsabilidade de apenas um membro do casal. Outra coisa muito importante, a terapeuta também não entrou numa linha fácil de apoio meio incondicional. Imagine, você tem muitas qualidades, eu não acho que a gente possa dizer que você é culpada. Numa linha de querer consolar, ela começa a oferecer coisas que ela não está habilitada a oferecer. Por quê? Porque ela não fez ainda uma avaliação justa da situação. Então, às vezes, o terapeuta, em nome de estabelecer um bom vínculo, sai desbragadamente atrás de apoio até irrefletido para atitudes, para coisas do cliente que às vezes ela nem conhece com exatidão. Então eu acho que a terapeuta manteve também uma neutralidade acolhedora neste momento. Vocês notaram também a passagem do lenço.
Isso tem um fator simbólico, um valor simbólico. Quando a terapeuta entrega o lenço, ela está, de certa forma, autorizando o choro, e nós não devemos, na sessão, estarmos preocupados em inibir emoções. Pelo contrário, os sentimentos são para serem expressos e, uma vez expressos, a gente vai ter que trabalhar com eles. Então, o simbolismo de passar o lenço é, primeiro, uma questão prática. Diminuir o constrangimento da cliente, está escorrendo lágrimas, e o que ela faz com as lágrimas. Então, uma questão prática. Mas mais importante do que isto, mostrar para ela que ela está autorizada a expressar os seus sentimentos. A terapeuta também procurou deixar claro que ela estava atenta e sintonizada com o sofrimento. Numa cena breve como essa, não é possível a gente já propor caminhos. É mais um ensaio para mostrar para vocês pontos importantes numa situação extremamente delicada como apresentada nesta cena. Bom, Camila, já deu o nosso tempo, então nós vamos encerrar a sessão e vamos, na próxima semana, a gente continua a conversar sobre o que nós estávamos conversando. É que sabe o que é, Conceição? É muito difícil para mim, mas lembra o aborto? Eu fiz o aborto. Bom, Camila, mas como eu havia falado, o nosso tempo acabou. Retomamos na próxima semana. Esta cena é uma ocorrência bastante comum nas sessões de terapia. O cliente, ou por dificuldade, então ele vai adiando até o final da sessão e pospondo o momento de falar alguma coisa importante. Às vezes é uma estratégia, consciente ou não, por parte do cliente, de prolongar a atenção e ganhar um pouco mais de atenção do terapeuta. Muitas vezes a gente vê o cliente caminhando pelo corredor ainda falando com o terapeuta sobre coisas que vão ser ditas dentro da sessão. Neste caso, nós estamos apresentando uma situação na qual a terapeuta permite, que já estava claro que a sessão tinha se encerrado, permite que a cliente proponha um novo tema. E, no caso, um problema importantíssimo, sério. E ela, diante da premência de tempo, perde o controle da situação. E o que ela propõe? Que se discuta aquele tema, aborto, uma coisa extremamente importante, numa outra sessão. Então, esta cena ela faz nos refletir sobre a importância de que o terapeuta não perca o controle sobre o que está ocorrendo no processo terapêutico. E isto inclui o encerramento da sessão. Bom, Camila, o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria de te falar que achei a sessão muito produtiva hoje. Acho que fizemos análises importantes, você mostrou que entendeu essas análises. A ideia que você trouxe, que você está se sentindo melhor, que você está melhorando a sua autoestima. Acho que realmente, pelo que você falou, eu noto realmente que você está melhorando. E então, nós vamos estar dando continuidade dessas coisas que você falou na próxima sessão. Eu sei que o tempo acabou, Conceição, mas eu tentei falar durante a sessão, mas eu não consegui, e para mim é um assunto muito difícil, é muito pesado, mas eu queria falar. Eu compreendo que deva ser algo difícil, que você queira me falar, mas se você me falar, nós vamos ter que analisar. E o tempo não nos permite. Então, se realmente você julgar
muito importante e urgente, nós podemos ver um horário na minha agenda, se possível hoje mesmo, e a gente retoma o assunto. A interação apresentada agora já revela uma postura mais determinada da terapeuta. Se há problema importante a ser analisado, ele deve ser apresentado no tempo normal da sessão. Se o terapeuta sistematicamente mantém essa postura, o cliente acaba tomando ciência de que ele tem os minutos da sessão para se organizar e trazer o material para discussão que é mais relevante e mais importante. A terapeuta traz aqui um exemplo interessante de como lidar com a situação quando o cliente força. O que ela fez? Ela impediu a cliente de colocar o problema e, nesse sentido, ela se isenta de ter que discutir o problema. Então, nesse sentido, a cliente entra em contato com uma limitação objetiva, uma limitação que já está explicitada no contrato da relação terapeuta-cliente, de que o tempo é limitado. Agora, a terapeuta também foi sensível à possível gravidade do problema que a cliente trouxe. Como eu disse no comentário anterior, às vezes não é uma manipulação por parte do cliente, às vezes é difícil mesmo trazer à tona um problema e ela vai adiando, e quando ela quer colocar o tempo já terminou. Então, admitindo que esta possibilidade esteja prevalecendo na situação, o que a terapeuta faz? Ela sugere que a cliente faça uma avaliação. É urgente? É importante? Se sim, marcaremos uma outra sessão, que pode ser no mesmo dia, num dia imediato, não precisa esperar até o próximo horário regular. Então, nesse sentido, a terapeuta mostrou uma sensibilidade, uma disponibilidade para dar continuidade à discussão que é, porventura, de fundamental importância para a cliente. Então, Simone, como foi seu final de semana? Ai, nem te conto, você não sabe. Eu e o Felipe resolvemos ir pra praia, né? De primeiro momento ia eu e ele, porque a gente ia viajar nós juntos, daí ele resolveu chamar aqueles dois casais lá, sabe aqueles dois que eu não suporto, daquela menina chata pra caramba lá? Então, daí ele chamou aqueles dois casais lá, mesmo assim. A casa é minha, ele nem perguntou se podia chamar ou não. Isso foi lá pra quarta, quinta-feira. E eu falei, eu não quero que chama, vai lá e desfaz isso. E aí no dia de viajar, você acredita que ele fez? Ele virou pra mim e falou assim, eu não consegui desmarcar e eles vão mesmo assim. Eu falei, então eu não vou. Então você vai com eles, eu não vou. E aí eu falei, dá um jeito, vai, de chão. Ai, Thaís, é sempre assim, ele sempre dá umas dessas, ele sempre faz o que ele quer, o que ele acha que tem que fazer, não me fala, não me consulta e eu fico de megera na história, né? Aí ele foi lá e desconvidou o casal. Mas você não sabe. Aí ficou aquele clima estranho, chato, ruim, porque ele ficou bicudo, porque eu não chamei os amiguinhos dele, mas eu não queria aquele povo chato lá. Aí ele ficou lá bicudo, e aí tudo que eu ia falar pra gente fazer, ele não queria, mas não queria de implicância, sabe? Daí eu falava, vamos em tal lugar? Daí ele falava, não, que eu não quero ir, porque tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser do seu jeito, mas não é assim, você sabe que não é assim. Às vezes eu sou flexível, mas nesse caso eu não queria que aquele povo fosse junto. Peraí. Daí... Simone, deixa eu falar. Pô, você não deixa eu falar, Simone. Mas é que tá importante, mas calma, você espera, escuta. Peraí, deixa eu falar. Olha, como é que você conversou com ele sobre isso? Eu conversei já várias vezes. A cena ilustrou uma situação que coloca um problema de difícil manejo para o terapeuta. A cliente fala ininterruptamente, vocês notam que ela é brilhante na verborreia, fala, encadeia uma ideia na outra, uma frase na outra, e isso exige por parte do terapeuta uma habilidade
muito sutil, porém evidente. Vocês notaram que a terapeuta, em algumas vezes, ela ensaiou um movimento, ela ensaiou abrir a boca para falar alguma coisa, mas de certa maneira estava completamente sob controle das verbalizações da cliente. Ela não conseguiu inverter a relação de controle. Finalmente, a cena mais notável da sessão é quando ela, de certa forma, impotente, se irrita e faz uma interrupção brusca, podemos até dizer assim, um pouco agressiva, um pouco punitiva para a cliente. Neste ponto, valeria a gente refletir um pouco sobre o uso de alguns recursos como gesticulação, como fala, com a função de autocrítico. O autocrítico tem como função colocar o comportamento do ouvinte mais sob controle do falante. Por exemplo, ela poderia se movimentar mais na cadeira, se colocar numa posição mais avançada e mais próxima da cliente e fazer uma sinalização mais evidente, mais didática, digamos, que quer falar. Nós vamos ver algumas possibilidades. A próxima cena vai ilustrar isto. É errôneo, e muitas vezes isso é, na verdade, um comportamento de fuga esquiva do terapeuta, dizer: não, mas eu acho que a cliente estava muito ansiosa, ela precisava falar, ela precisava desabafar, então eu achei mais conveniente não interromper a fala, porque afinal ela estava falando coisas importantes. Convém mais a gente refletir se isso não é um comportamento de fuga esquiva do terapeuta diante da sua dificuldade de interromper a fala e muito menos uma análise objetiva e cabível do que está ocorrendo na sessão. Daí ele ficou lá bicudo, daí não queria fazer nada, ficou aquele clima chato, esquisito lá. Daí eu me enfezei e falei, então eu não quero mais ficar aqui desse jeito. Aí eu resolvi que ir embora, mas é sempre assim, tem que se brigar, tem que ficar ruim para as coisas acontecerem. E aí ele falou, não, tá bom, aí eu também vou junto, embora. Mas com aquele climão, quer dizer, perdemos o final de semana, foi horrível. Simone. Ai, Simone, mas então, é difícil, Simone, sabe? Simone, Oi. você fala tão rápido e com tanta coisa que eu fico até ansiosa. É que eu tô não consigo nervosa. entender. Mas será que isso que acontece comigo não acontece com as pessoas também lá? Será que isso não aconteceu com ele? Você já parou pra pensar nisso? Não. Será que essa é uma dificuldade que eu tenho? Será que eu não me faço entender? Será que você foi clara com ele? Porque você fala, eu escuto. Quando eu falo, você precisa parar e ouvir também. E você nem sempre faz isso. Você se atropela, você fala demais. Você tem razão. Nesta cena, a terapeuta já teve uma atitude mais definida, tanto por gestos como por verbalização. Ela conseguiu, em alguns momentos, reverter a relação de controle. Quer dizer, ela não ficou sob controle da falante cliente, mas colocou a cliente sob controle de sua fala. Este recurso, ele é plenamente justificável e encontra um apoio conceitual. Basicamente, usar autocríticos gestuais ou verbais para estabelecer esse controle sobre o cliente. Notem também que ela aproveita a situação para fazer uma análise do que está ocorrendo naquela situação, no exato momento em que o comportamento da cliente ocorre, para consequenciar esse comportamento. Quando ela pergunta, será que este jeito de você falar, de não permitir interrupção, de não ouvir outro, será que este jeito que eu estou observando aqui, na minha presença, não é um padrão de comportamento que você também tem fora, em outros contextos, com outras pessoas? E isto permitiria iniciar uma análise de dificuldades no relacionamento, dificuldades de comunicação que a cliente tem com pessoas do seu ambiente relevante, do seu ambiente social funcional, e que ela pode não estar consciente. Basicamente, um comentário deste tipo, feito pela terapeuta, os sinais, as interrupções, levam
a cliente a fazer uma autoobservação. Que muitas vezes a cliente acha que está se expressando, que está falando o que pensa, que ela tem o direito e até deve falar o que sente, mas a cliente está pouco sensível ao que isto causa no ouvinte. Então, é importante que o terapeuta tenha como objetivo nestes contextos criar contingências, vamos colocar assim, para que a cliente observe o seu próprio comportamento. Perguntas do tipo: você nota que você fala e não dá tempo para alguém interromper você? Você nota que não é importante como o ouvinte está reagindo às suas verbalizações? Então ela pode fazer observações dessa natureza que vão propiciar a autoobservação. Bom, então, Yara, como que você e seu marido resolveram aquela situação sobre a festa? Ele foi ou não foi com você? Então, né, Tatiana, ele não foi, a situação ficou complicada. Eu tô vendo que você é casada, né? Como que você faz com seu marido? Vocês vão bastante em festa? Como que é você com seu marido? Então, nós vamos. Eu sempre chamo ele, adoro festa, né? Sempre eu chamo ele pra ir, ele também adora dançar, a gente é muito animado, a gente sempre vai. E seu marido e você, gostam de dançar? Não gostam? Ele acabou indo ou não foi? Ele não foi, mas eu também acabei não indo e a gente ficou assim meio brigado. Mas você, quando você convida seu marido, ele sempre vai, ele nunca vai? Como é que você faz com ele? Ele é bem animado, então ele sempre topa. Quando eu quero ir, ele é o primeiro a se trocar, a pensar em algum lugar legal pra gente poder dançar, então é bem gostoso. Agora, Yara, e depois que vocês não foram à festa? Você falou que o clima não ficou muito bom. Como é que vocês passaram o final de semana? Tatiana, o final de semana acabou ficando bem chato, bem ruim. Eu fiquei pensando, né? Talvez se a gente tivesse filhos seria diferente. Você tem filhos? Não, ainda a gente não tem filhos. A gente optou por não ter filhos, né? Para aproveitar um pouco mais essa vida de casado, né? Talvez daqui uns 2, 3 anos eu acho que a gente vai planejar uma primeira gravidez, né? Mais uma cena que representa algo bastante comum nas sessões de terapia. O cliente tem, usualmente, muita curiosidade para saber como é que vive o terapeuta, como é que ele toma decisões, quais são as suas preferências, seus hobbies, etc. Muitas vezes, o terapeuta fica sob controle do cliente, às vezes até buscando uma explicação conceitual, eu diria equivocada. Então ele pode pensar que ele pode servir de modelo, afinal nós trabalhamos com modelo dentro das sessões de terapia, quando isto cabe. Mas ele pode também que ele está dando um modelo, que as decisões que ele toma na vida podem servir de referência, de bússola para o cliente. Completamente equivocado. Eu acho que isto cria uma relação de insegurança, porque o cliente acaba percebendo que ele está manipulando, que ele está, de certa forma, levando o terapeuta numa direção que ele deseja. Nem sempre ele concorda com as opiniões pessoais, com os procedimentos, os comportamentos pessoais do terapeuta. E muitas vezes ele pode até deixar-se levar no seu cotidiano pelos exemplos do terapeuta, o que vai criar uma relação, vamos chamar assim, artificial, arbitrária, no seu contexto de vida. Coisas que não caberiam na sua relação familiar, ele começa a introduzir a partir de exemplos que ele vê, que ele ouve do terapeuta. Bom, então, como é que vocês resolveram aquele assunto da festa? Seu marido foi com você, não foi?
Então, Tatiana, aquela situação da festa ficou complicada, né? Em relação com o marido é tão difícil. Você é casada, eu tô percebendo. Como é que você faz com o seu marido? Olha, Yara, eu acho que os relacionamentos são diferentes. Você não pode querer saber da minha história, como eu me relaciono com meu marido, para tentar fazer com o seu, né? Os relacionamentos são diferentes. Eu acho que é importante a gente tentar ajudar você a achar um caminho para você aprender a se relacionar com o seu marido. Então, voltando ao assunto da festa. Como você fez para negociar com ele a ida dele na festa? Então, Tatiana, a gente não conseguiu. Ele falou que não ia, a gente acabou não indo, ficou um clima bem ruim. Mas me conta assim, como que você faria com o seu marido para convencê-lo a ir? Ele costuma ir com você em festa? Olha, eu imagino que você deve ter ficado frustrada, chateada que ele não foi, né? Então, voltando no episódio, você com o seu marido, como é que ficou resolvida a situação? Ele não foi e como você se sentiu? Ele não foi, eu não fiquei bem, né? Mas eu queria, assim, uma referência da sua parte, Tatiana, porque eu sei que você é psicóloga, e vocês sabem lidar com essas situações, com certeza seu casamento é perfeito. Como que você agiria numa situação dessa? Me dá essa referência. Não, eu imagino, Yara, que você realmente queira acertar com o seu marido e que você até acredite que a gente que é psicólogo, né, tem uma vida muito tranquila. E isso é uma fantasia, de que a nossa vida é perfeita, de que tudo funciona, né? Então, o que a gente acha que tem que pensar é, cada casal funciona de um jeito. Nós precisamos encontrar a melhor forma para você e seu marido se relacionarem bem. Então, não adianta você querer pegar os meus modelos, a minha referência, porque não vai funcionar na sua vida. Temos histórias de vidas diferentes, convivemos com pessoas diferentes, entendeu? Eu imagino a sua preocupação e até curiosidade em saber, mas eu acho importante a gente se ater às coisas da sua vida. Vocês podem notar, nesta cena, que a terapeuta está bastante consciente do seu papel de terapeuta e não de modelo de procedimentos, de atitudes, de condução de vida. A cliente, ela pode até fantasiar. Nossa, se minha terapeuta dissesse como ela age nestes problemas que eu estou tendo, como é que ela age na sua vida particular, isso seria para mim assim a solução, o caminho. É uma fantasia. E o terapeuta deve estar consciente disso e evitar cair nesta armadilha. Eu acho que a cena que nós acabamos de apresentar mostra como a terapeuta consistentemente foi delicada, porém firme, ao negar prestar depoimento sobre sua vida pessoal. E com um argumento extremamente adequado, qual seja que as relações que ela vive, como as relações que outras pessoas vivem, não são modelos para a cliente. A cliente tem que analisar quem ela é, quem é o seu companheiro, qual é o seu contexto de vida e encontrar soluções ali. Portanto, o processo terapêutico tem que discutir e trazer à tona para a cliente processos mais genéricos, conceitos. E a partir destes conceitos, então o cliente, ele próprio acaba encontrando procedimentos específicos para manejar as situações que se lhe apresentam. Então, por exemplo, o que eu diria que é um conceito, não seja punitivo, procure dialogar, procure ouvir o outro, se esforce para apresentar seus argumentos de uma maneira clara e não agressiva. São conceitos. Quando o cliente capta esses conceitos, então a passagem para situações específicas se torna muito mais fácil. Então, Yara, como é que foi a sua semana? O que nós vamos conversar hoje? Então, César, a semana foi ruim de novo, mais uma vez, né? Aquela mesma coisa se repetindo. Meu namorado de novo, esse final de semana, não me ligou, não deu sinal de vida.
Ai, tá muito complicado isso pra mim, porque o que acontece? Eu fico esperando ele me ligar pra gente fazer alguma coisa no final de semana. E aí ele não me liga, eu fico super preocupada, né? Eu acabo ligando muito pra ele pra ver o que tá acontecendo, né? Eu ligo bastante mesmo, eu liguei dessa vez 28 vezes. Eu sei que é bastante, mas eu fico muito preocupada. Aí eu não consigo dormir, eu passo a noite inteira em claro, né, tentando saber o que aconteceu. O que acontece? No dia seguinte, ele me liga furioso, porque eu sei que eu me excedi, mas eu não consigo. Eu fico muito tensa. Minha mãe briga comigo, que eu passo o final de semana inteiro, né, conversando com ele, atrás dele, e ele não dá bola pra mim. César, você tá me ouvindo? Você tá me entendendo? Claro, Yara. Estou te escutando. O terapeuta deve estar consciente que o tempo todo ele está sendo observado pelo seu cliente. Muitas vezes, o terapeuta tem tiques, ele tem hábitos. Esta cena é bastante ilustrativa disto. Vocês não precisam supor que o terapeuta está desligado do que o cliente está dizendo. Quando ele olha para o relógio, ele não está necessariamente com pressa de que acabe a sessão. Quando ele boceja, ele não está necessariamente desligado. Quando ele arruma a roupa, em suma, quando ele gesticula, etc., ele pode não estar desligado do que o cliente está falando. Porém, estes comportamentos na nossa sociedade são indicativos de indiferença, são indicativos de desdém, são indicativos de pressa. Como tal, estabelece um controle muito forte sobre o cliente e um controle, digamos, negativo. Então, é interessante que o terapeuta não se justifique dizendo, não, eu estou olhando para o relógio, mas não é porque eu estou com pressa. Eu estou bocejando, mas não é porque estou com sono e desligado da sessão. Eu sei a minha obrigação e eu sei o que estou fazendo. Estes pensamentos encobertos não controlam o comportamento do cliente. Porém, os comportamentos públicos, sim. E eu acho que se vocês ficaram atentos à cena, vocês devem ter percebido como é desagradável observar o terapeuta manifestando e expressando os comportamentos que ele apresentou no vídeo. Então, Yara, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Sobre o que nós vamos conversar hoje? Então, César, a semana foi ruim mais uma vez, tudo se repetindo. O que aconteceu? Esse final de semana eu ia sair com meu namorado, fiquei esperando por ele, aí ele não me ligou, não apareceu e eu fico preocupada, né? Eu não sei o que está acontecendo. Isso já aconteceu outras vezes? Isso está virando assim muito recorrente na nossa relação. E ele some, ele não dá sinal de vida. Então eu fico tentando encontrá-lo, né? No sábado eu fiquei ligando para ele, eu cheguei a ligar 28 vezes. Nossa, 28 vezes, Yara? E o que te fez ligar 28 vezes para ele? César, eu estava muito angustiada, muito preocupada também. Às vezes acontece alguma coisa, né? Então, assim, eu tento muito falar com ele porque eu quero entender o que está acontecendo. E eu não durmo. No dia seguinte ele liga furioso para mim. Minha mãe reclama, fala que eu sou uma boba de passar a noite em claro, perder o meu final de semana. César, tanta coisa, estou sofrendo tanto. Você consegue me entender? Acho que eu falo tanto, estou confusa. Então, Yara, estou te entendendo sim, eu acho que você foi muito clara na descrição do que está acontecendo. Acho que nós precisamos investigar algumas coisas aí em relação à insensibilidade do seu namorado, ao seu sentimento e à sua busca aí por ele. E entendo que nessa situação você tenha esse sentimento de angústia mesmo, né? Fazendo as coisas que você tem feito e vendo que não tem resultados, também essa confusão que você está descrevendo, é importante que a gente investigue. Nesta cena, a gente já nota um comportamento do terapeuta mais voltado para o cliente. Eu acho que dá para a gente afirmar que
o terapeuta está sob controle das verbalizações do cliente. Vocês notam que ele acena com a cabeça, ele olha em direção ao seu cliente, ele faz algumas observações que mostram uma ênfase e não um desvio do tema. Por exemplo, 28 telefonemas, 28 contatos, quer dizer, ele não está, na verdade, interrompendo a sequência, mas ele está querendo mostrar assim, que ele também está impressionado, tanto quanto o cliente, com este item. Vocês notam também o uso da prancheta. Fazer algumas anotações, as pessoas dizem, mas quando o terapeuta anota, parece que está desligado o cliente. Não, vocês notaram que ele fez algumas anotações, foram anotações de uma maneira sutil, palavras-chave, ideias-chave, que depois ele retoma. Eu notei que você sente ansiedade ou sente angústia, ele retoma as anotações. E os comentários que ele faz, de certa forma, confirmam. Quando ele diz, diante da pergunta ou da observação da cliente, eu falo muito, acho que está confuso. Ele diz, não, você foi clara, estou entendendo perfeitamente, mas ele não fala isso da boca para fora, ele demonstra isso quando ele ensaia uma análise do que foi dito, ele propõe um encaminhamento. A sessão ali é uma fração, é um fragmento, então ela teria possibilidade de se prolongar mais, e ele demonstraria com mais clareza isto. Então, nesta cena, a postura, mas também, vejam bem, não é uma postura estática, é uma participação ativa, quando ele interrompe, quando ele acena, quando ele pergunta, quando ele demonstra que entendeu alguns pontos fundamentais da sessão. Ser terapeuta é participar ativamente do processo terapêutico, e aí há uma demonstração de que isso ocorre. Então, César, sobre o que a gente vai falar hoje? Como foi a semana? Então, Simone, eu estou achando, assim, eu estou ótimo. Eu acho que eu melhorei muito desde que a gente eu comecei a fazer terapia. Estou mais alegre, minha vida está muito melhor. E eu até acho que a terapia tem funcionado, mas eu acho que a pessoa central nessa terapia tem sido você. A atenção que você tem me dado, como você me escuta, como você me acolhe aqui no consultório, acho que tem sido tudo nesse processo. Nossa, César, eu fico super contente que você tem pensado em mim, que a terapia está ajudando, que você atribui isso à minha ajuda. Fico muito contente porque, afinal, o psicólogo tem mesmo essa função. Então, Simone, por causa disso que eu falei antes, eu estava andando outro dia no shopping, pensando em você e pensei, puxa, o que podia dar de presente para recompensar a Simone por esse processo, né? Aí passei por uma livraria e falei, acho que eu vou dar um livro de poesias. E aí comprei esse livro para você. Ai, César, obrigada, eu adorei, eu adoro muito poesia, fiquei muito contente. Tem dedicatória, né? Esta cena é uma cena forte, pode ser uma cena até chocante para algumas pessoas. Vocês notam que o cliente ele está conscientemente tentando invadir a vida particular da terapeuta e insinuando uma intimidade, insinuando alguma coisa que nós podemos considerar assim, é um dos elos iniciais de um encadeamento. Encadeamento que pode terminar até numa tentativa de sedução mais constrangedora, mais explícita. Mas a cena que vocês viram, ela já é suficientemente explícita. O que nós observamos é que a terapeuta se mostrou, vamos dizer assim, um pouco ingênua ou lisonjeada
pelos elogios. Vejam que ela respondeu como se ela estivesse satisfeita por estar cumprindo um papel de terapeuta, sendo compreensiva, dando atenção para o cliente e que isso estaria ajudando o cliente a melhorar, a vencer suas dificuldades. Evolui para o fato de ele, inclusive, materializar esta relação trazendo um presente. E ele deixa claro que ele pensou nela como terapeuta, ele pensou nela como mulher, quer dizer, tudo isto fica subentendido. E mais uma vez a terapeuta, ao receber um livro de poesias, que já é também uma insinuação de alguma coisa mais afetiva, mais carregada de sentimentos, ela agradece, até diz, espero que você tenha colocado uma dedicatória. É importante que a gente pense o seguinte, vocês estão vendo uma cena, e essa cena ela até é mais comum do que se imagina. E a gente pode pensar, como é que o cliente se atreve a dar este salto e falar desta maneira, com essa intimidade com a terapeuta? Se nós fôssemos avaliar o processo terapêutico que vem ocorrendo entre terapeuta e cliente, vocês provavelmente iriam encontrar uma modelagem, isto é, esse cliente provavelmente já fez algum comentário fora do contexto estritamente terapêutico e foi acolhido. Aí ele faz um segundo comentário, ele também é acolhido. Então é muito provável que tenha ocorrido um processo de modelagem e nós captamos aí já um estágio avançado da modelagem. E volto a insistir, que se não for interrompido, essa modelagem vai se tornando mais elaborada, mais complexa, mais perigosa. Então, César, como é que você está se sentindo? Como foi a semana? Sobre o que a gente vai falar hoje? Então, Simone, é até legal você ter perguntado isso para mim, porque eu tenho pensado muito no processo terapêutico, assim, e tenho visto que eu estou melhorando muito, as coisas estão ficando muito diferentes na minha vida, por conta daquilo que a gente faz aqui. Mas de tudo isso, eu acho que nesse processo a pessoa mais importante tem sido você. Acho que porque você tem me dado muita atenção, você me acolhe, os conselhos que você me dá, tudo parece funcionar muito bem. Eu acho que você é realmente a pessoa principal nesse processo. Então, César, eu acho que você está dando muita ênfase à pessoa do terapeuta e não ao processo terapêutico. Eu sou uma profissional que estou aqui para te ajudar nas suas dificuldades. Então vamos voltar um pouquinho e vamos pensar o que no processo está te ajudando. Estou muito contente com a sua melhora, que você está se sentindo melhor, mas vamos voltar para identificar o que está te ajudando. O que está claro para mim, Simone, é que é a sua ajuda, tá? É o seu papel. Tanto que, passeando pelo shopping essa semana, eu fiquei pensando que eu queria te dar um presente e pensei num livro de poesias. E aí eu decidi comprar esse livro para você. Veja bem, César, já é a terceira vez que você me traz um presente e é pela terceira vez eu vou ter que recusar, porque eu acredito que está havendo uma confusão de papéis. Eu sou uma profissional, sou sua terapeuta, você é meu cliente e eu estou aqui para te ajudar. Aqui, a terapeuta já está bem consciente do que ocorre na interação entre ela e seu cliente. Ela tem claro que o cliente está passando dos limites. E vocês notam que ela deixa muito claro, eu sou parte do processo terapêutico e não sou o processo terapêutico, eu não sou a personagem fundamental. E procura chamar a atenção do cliente para outros aspectos. Por exemplo, o que tem sido discutido, as análises que estão sendo feitas, as orientações que ela tem proposto. Então ela tenta, não foi bem sucedida, mas ela tentou chamar a atenção. Não sou eu que estou produzindo a sua melhora. Deveria ser o processo psicoterapêutico. E se não for o processo, então alguma coisa está errada.
E vocês notam que o cliente ele ficou insensível aos argumentos dela, à apresentação que ela fez, tanto que ele dá continuidade ao seu raciocínio e culmina por oferecer um presente para ela. Vocês notaram que ela diz, é a terceira vez que você me traz alguma coisa e a terceira vez que eu recuso. Vocês podem se perguntar, por que ela aceitou as 2 outras vezes e não tomou a providência mais enérgica? Pois bem, isto é um exemplo, é uma proposta de uma possível resposta da terapeuta. Esta recusou-se a primeira, mas não foi, vamos dizer assim, dogmática e definitiva. Nunca mais me traga isso, dizendo de uma maneira mais branda, mas com esse conteúdo. Ela aceitou que ele trouxesse uma segunda vez, mas ela foi consistente, ela novamente recusou. E para os padrões dela, a terceira é a última. Então aqui ela é mais radical. Outra pessoa poderia dizer, na primeira eu já corto, a segunda já é imperdoável, essa, doutora, a terceira. Mas o ponto que vale a pena a gente enfatizar é que ela está consciente e está tentando colocar o cliente sob controle do processo e não sob controle dela. Agora vocês perguntarão, ela terá sucesso ou não? Depende. Se as coisas forem evoluindo e escapar ao seu controle, ela vai ter que tomar uma providência do tipo interromper a terapia, encaminhar o cliente para uma outra pessoa, para um outro profissional, analisando com ele porque está fazendo isto, ou realmente fazer uma pausa no processo terapêutico e dedicar algumas sessões à análise do vínculo, que este vínculo está extrapolando a função peculiar, particular, que define a relação terapêutica. Então ela pode gastar algumas sessões com isso e no final da análise chegar a uma conclusão. É possível continuar o processo terapêutico ou não é possível continuar o processo terapêutico? Quem é a Ana aí? Sou eu. Vamos? Vista esta cena, da maneira como ela foi apresentada, pode parecer para vocês algo exagerado, isso não acontece, mas, por incrível que pareça, nós montamos essa cena exatamente porque presenciamos isto ou algo parecido mais que uma vez. Nós podemos até generosamente dizer que o terapeuta que chega na sala de espera, quem é fulano, vamos lá, etc., seja digamos, um excesso de espontaneidade, de descontração. Mas eu acho que nem merece maiores ponderações, maiores comentários sobre a inadequação de uma abordagem tão descontraída, tão, vamos dizer assim, até um pouco desrespeitosa. Você que é a Ana? Sou. Eu sou a Paula, prazer. Prazer. Vamos subir? Vamos. Esta cena é bastante breve, mas ela permite várias reflexões. Em primeiro lugar, o jovem terapeuta, o aluno que está se formando, ele deve ser orientado pelo seu supervisor em como proceder em cada etapa do processo terapêutico. E o recebimento, o acolhimento, o encontro na sala de espera é um dos itens que devem ser considerados. Não é porque é fora da sala de atendimento que ele merece menor atenção. Vocês notaram aqui que a terapeuta deixou claro, sabia o nome da cliente, podia ser a primeira sessão, já sei o nome. Mostra uma satisfação por estar se encontrando e atenciosamente conduz a cliente até a sua sala de atendimento. Vamos colocar assim,
que esse primeiro encontro já revela a postura do terapeuta e como ele pretende conduzir ou como ele intenciona conduzir as sessões. Não é de menor importância o primeiro encontro na sala de espera. Então, Marisa, como hoje é a nossa primeira sessão, nós precisamos conversar sobre algumas coisas em relação ao nosso processo. Primeiro que eu gostaria de conversar com você em relação ao horário. O horário? Então é bom a gente falar mesmo sobre isso. Porque eu tenho alguns afazeres. Tenho que ir no cabeleireiro, massagista, marquei agora uma lipo. Então, para mim é muito difícil. Depende. Que horário, por exemplo? Então, Marisa, que horário é bom para você? Olha, acho que 3h45. Está ótimo para mim. Quanto tempo de sessão mesmo? Bom, Marisa, não é hábito nosso fazer atendimentos nesse horário quebrado, mas eu vou fazer um esforço para atender você no horário que você precisa. Muito obrigada. Eu sabia que você ia me atender, mas eu não vou te causar nenhum transtorno, né? Outra coisinha. Pode ser que eu atrase um pouquinho, mas tudo bem, né? Então, Marisa, agora nós precisamos combinar o valor da sessão. O meu preço é R$100 e é habitual que você faça o pagamento por sessão. Tá bom para você assim? Se tá bom para mim, olha, no momento é muita coisa. Estou chegando agora de Paris, então tive umas comprinhas lá, tá difícil. Não tem como a gente negociar 60 por sessão? Bom, vou entender um pouco as suas dificuldades e a gente começa então por 60 e mais para frente, quando der, a gente faz um reajuste, tá bom? Os temas apontados por este vídeo são bastante comuns: acerto de horário e pagamento das consultas. Às vezes, o cliente é extremamente elaborado e sutil e o terapeuta não tem critérios objetivos para saber se o pedido, quer seja de um horário especial, eu só posso à noite, eu só posso depois das 7, eu só posso durante a semana até quinta-feira. É um pedido genuíno, ele tem realmente obstáculos. O cliente está simplesmente manejando a situação de forma a levar vantagem e pegar aquilo que lhe convém. Da mesma maneira, o cliente pode criar uma história, fazer uma descrição de sua situação econômica, da sua situação financeira atual, que deixa também o terapeuta em conflito sobre a adequacidade de conceder ou não um desconto. Nesta cena, nós optamos por dramatizar uma relação onde a cliente é explícita. Eu acho que não há questão nenhuma, não há dúvida nenhuma de que ela está tentando levar vantagem, vendo o melhor para si, sem nenhuma consideração sobre as condições de trabalho do terapeuta. Então, nesta cena, fica claro a fragilidade do terapeuta. Ele se deixa levar, ele fica sob controle das verbalizações da cliente e acaba concedendo, fazendo exceções no esquema de horário, fazendo um desconto que provavelmente não caberia. Nesse sentido, é muito importante que o terapeuta trabalhe as suas dificuldades ou numa terapia dele, terapia pessoal dele, ou com um supervisor. Por quê? Porque estas concessões, elas acabam produzindo sentimentos de desagrado, sentimentos de desconforto, sentimentos
pouco louváveis na relação com o cliente. Ele pode até fazer assim um jogo de faz de conta. Não, afinal eu tenho a tarde disponível, eu poderia fazer essa exceção no meu horário. Afinal, o que está pagando está razoável. São comportamentos de fuga esquiva que não devem ser valorizados e não devem ser imitados. Bom, Marisa, agora nós precisamos acertar o nosso horário. Então, foi bom você me falar isso, porque eu tenho massagista. Então, um horário, 3h45. Tá bom para você? Olha, Marisa, o nosso sistema de trabalho é sempre em hora inteira. Então, seria necessário que nós combinássemos uma hora que você precisasse chegar. Então, se for 3 às 3, e você será atendida até 3h50. No caso de atraso, eu preciso te falar, se você chegar atrasado, eu não tenho possibilidade de prolongar o atendimento. Então, você vai perder o tempo que você atrasar. Bom, se o esquema é esse, eu vou ter que me enquadrar. Bom, Marisa, nós precisamos agora acertar a questão do valor da sessão. O valor da sessão é R$100 e é hábito aqui da nossa instituição que esse pagamento por sessão seja feito ao final de cada uma delas. Mas R$100? Eu acabei de chegar de Paris. Fiz muitas compras. R$60? Tá bom para você? Então, Marisa, o preço realmente é R$100 e eu estou percebendo pelas coisas que você disse que você pretende fazer que talvez a terapia não seja uma prioridade nesse momento para você. Uma outra coisa que eu queria te dizer é que eu realmente faço um trabalho assistencial e dou desconto para aquelas pessoas que realmente necessitam. Então eu gostaria que você realmente reavaliasse as suas prioridades nesse momento. Neste caso, o terapeuta tem acesso à realidade da cliente. À medida que ela vai falando da sua rotina, das suas preferências, deixa claro que ela poderia se enquadrar perfeitamente no esquema típico, padrão, da instituição onde ela está sendo atendida, da clínica. E também fica claro que o problema de pagamento, o quanto ela vai investir no processo terapêutico, é um problema de opção, de preferência, de estabelecer prioridades. Munido destas informações, o terapeuta conseguiu ser claramente assertivo. A forma de funcionamento é esta, o meu horário é este, e eu posso atendê-la dentro destes limites. Vocês percebam, não há nenhuma agressividade, é um contrato de trabalho, está dizendo quais são as regras sobre as quais ele trabalha, e ela deve fazer uma opção se ela aceita ou não. A mesma coisa em relação ao pagamento. Vocês notaram também que ele deixou claro, e nesse sentido também foi bastante assertivo com ela, que clientes que claramente tenham dificuldades financeiras entram no esquema de assistência social, de apoio à comunidade e são atendidos por valores mais modestos, valores compatíveis com a realidade daquele cliente determinado. E ela não se encaixa nesta exceção. Como tal, o preço não se discute. Nossa, como tem gente na sala de espera hoje, né? Então, Najara, adorei a nossa sessão de hoje. A gente se vê na próxima semana. Ai, calma, eu preciso te contar. O quê? O Gu já é passado. Jura? Fui ontem na balada e conheci o G, apaixonada. Jura? Que balada? Juro. Ai, como é o nome mesmo da balada? Menina, você sabe uma balada que tem aqui pertinho? Como é que é o nome daquela balada mesmo? Apô. Então, Apô, adoro! Maravilhoso, ele é lindo, musculoso, maravilhoso, adorei, tô apaixonada. Jura? Vamos deixar claro, a sessão propriamente dita se inicia dentro da sala de atendimento quando a porta é fechada. E a sessão se encerra dentro da sessão de atendimento
antes de se abrir a porta para o cliente sair. É muito comum o cliente querer prolongar a sessão e continuar discutindo alguns temas. O cliente ele não está necessariamente sob controle do contexto, que ele já está no corredor, que ele já está na sala de espera, que outras pessoas estão ali. Às vezes, o terapeuta está acompanhando o seu cliente e o cliente da próxima já está esperando ali e assiste aquele desfecho. O cliente nem sempre está consciente deste contexto. Há exceções, há clientes que são super reservados, cautelosos, eles próprios colocam um limite para definir início e término da sessão. Com esse nós não temos que nos preocupar. Agora, é papel do terapeuta trazer o cliente para o seu controle. A sessão se encerrou e não ficar mantendo diálogos que impliquem em queixas, em orientações, em problemáticas no corredor e na sala de espera. Nossa, como tem gente hoje nessa sala de espera, né? Povoada. Então, eu já adorei nossa sessão de hoje. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Calma, eu preciso te contar. Ó, O Gu... calma, Nádia. Vamos deixar esse assunto para a próxima semana? Ai, porque jura? olha, aqui não é um ambiente, você não vai se expor. Então, gente, na próxima semana a gente começa. Sou então com um isso. beijo. Ai, obrigada pela sessão. Tchau. Por alguma razão, a terapeuta permitiu que a cliente continuasse falando sobre temas terapêuticos, vamos dizer assim, na sala de espera. Mas vocês notam que ela já tem uma postura mais firme. Ela não responde às questões, aos comentários feitos pela cliente e claramente dá um limite. Aqui não é lugar para falar sobre essas coisas. Mas eu gostaria de fazer um comentário adicional. Este assunto deveria ser discutido com a cliente dentro da sala de atendimento, para que esta cena razoavelmente constrangedora não se repetisse. Eu sugeriria, neste caso, como uma abordagem alternativa, porque a terapeuta agiu bem, ela deu um limite, ficou claro que ela estava com o controle da situação. Mas seria muito apropriado que numa próxima sessão ela levantasse este problema com a cliente provavelmente não vai levantar isso. Então ela assumisse a responsabilidade. Escuta, eu já disse para você, eu gostaria de repetir que a sessão se encerra quando dá o nosso tempo e quando eu abro a porta. Nós não vamos falar de temas terapêuticos no corredor, na sala de espera. Veja o que aconteceu na semana passada. Você se expõe, fica uma situação desagradável, não é um bom modelo para as pessoas que estão na sala de espera. Ou seja, é importante que a terapeuta estabeleça este controle dentro da sala de atendimento. Olha, para te falar, não gostei muito dessas orientações que você me deu, não. Aliás, você tem filho nessa idade ou não? Eu acho que eu preciso de mais referências. Você é ligada à Unicamp, alguma coisa ou não? Nossa, Marisa, mas até me choca isso que você está falando, né? Eu estou dando o melhor de mim, aplicando tudo aquilo que eu conheço, né? E aí você vem e fala que não concorda com as minhas colocações, né? Eu nem sei o que te dizer uma hora dessa. Bom, eu também não sou da Unicamp, mas eu me formei numa boa faculdade. Não é tão incomum quanto vocês possam imaginar o cliente que questiona o terapeuta quanto à sua formação. Principalmente quando o terapeuta é jovem,
há quanto tempo você está formada, você tem filhos, você é casada. É muito comum esse tipo de questionamento que parece que a cliente quer encontrar evidências, ela quer buscar confirmações sobre a competência do profissional. E muitas vezes, como ocorre na cena, ela até questiona a orientação dada. Vocês perceberam que a terapeuta ficou razoavelmente acuada. Procurou se justificar, procurou se defender, acabou respondendo parte das questões que a cliente propôs. Então eu faria uma pergunta para vocês. Observando esta cena, quem está controlando a situação? O comportamento da terapeuta está sob controle da cliente ou o comportamento da cliente está sob controle do terapeuta? Além disso, eu acredito que para dar uma boa orientação para uma mãe, eu acho imprescindível você ter experiência de ter um filho. Você tem? Não, Marisa, filhos eu não tenho, né? Mas eu tenho um bom referencial teórico, eu estudei bastante essa parte de desenvolvimento infantil, eu fiz um curso para orientação de pais, então você fica tranquila que eu vou dar conta. Olha, eu não estou ainda conformada com as orientações que você vem me dando. Você tinha que ter um filho, para você entender o que é ser mãe, essa experiência. Bom, Marisa, então, uma primeira coisa que eu queria analisar com você é essa questão que você diz que tem que ter essa experiência de ser mãe, né? O terapeuta, ele não necessariamente precisa passar por todas as experiências, né? Aliás, nem teria como um terapeuta passar por todas as experiências que os clientes chegam relatando, né? E, inclusive, eu acho que as análises que eu tenho feito, elas vão dar conta da dificuldade do teu filho, né? Então, o problema eu acho que não está nas orientações, eu acho que o problema está justamente na aplicação, né? Por que será que é difícil para você estar aplicando aquilo que eu falo, né? Aí eu acho que é uma dificuldade tua como mãe, né? Por que será que para você é tão difícil? Qual será esse papel que você espera de uma mãe, né? Por que uma mãe tem que tratar o filho de uma forma e não de outra, né? Vamos tentar pensar um pouco juntos sobre essa dificuldade? Eu acho que a gente deveria retomar a terapia a partir daqui e não das orientações. O que você acha? Olha, o seu comentário final me tocou. Eu acho que a minha dificuldade em aplicar os seus procedimentos, as suas orientações, talvez seja esse sentimento de culpa, uma ausência, me fez pensar muito. Agora, nós estamos diante de uma situação, vamos dizer, mais adequada. Em primeiro lugar, a terapeuta ela pode responder a algumas questões da cliente se isto implica, primeiro, colocar o comportamento da cliente sob seu controle. E segundo, justificar de forma a evitar uma polêmica. Mas isso não significa que a terapeuta perde o controle da situação. Qual é a estratégia mais importante? A mais importante é analisar o porquê que a cliente está fazendo este questionamento. Pode ser uma pessoa extremamente coercitiva, dominadora e que ela repete dentro da sessão um padrão que ela tem fora da sessão. Se essa hipótese for a mais provável, isto deve ser apontado e analisado. Então, neste caso, não cabe responder às questões que a cliente faz. Menos ainda cabe justificar algumas orientações, algumas posturas da terapeuta. Compete analisar este modo, esse padrão de comportamento dominador. Uma outra alternativa é que a cliente, ao ser orientada, se sente insegura e não está disposta a seguir a orientação. Então, ao invés dela trazer
claramente para o debate. Esta dificuldade, me sinto insegura, não sei como fazer, sinto pena de meu filho quando você me diz para fazer isso, tenho medo de meu marido quando você analisa e me fala algumas coisas a respeito dele, fico imaginando que se eu falar isso para ele, ele pode ter uma reação desproporcional. Ao invés de abrir claramente qual é a dificuldade, a cliente pode se opor à orientação como forma de fuga esquiva. Cabe à terapeuta identificar esta dificuldade e analisar. Nesse caso, antes analisar a dificuldade e não insistir na orientação proposta. Em outras palavras, quando a cliente coloca questões de uma maneira tão enfática, às vezes até agressiva, vocês notaram que a cliente foi agressiva em alguns momentos com a terapeuta. Em suma, quando esse tipo de problema surgir, não há urgência em responder aquilo que a cliente pergunta, se defender dos ataques da cliente. O que compete é analisar o comportamento que a cliente está apresentando na sessão. Então, Lilian, as suas orientações não têm dado certo. Eu estou fazendo tudo o que você disse, sabe? Eu estou sendo mais tolerante, eu estou aguentando um monte de coisa, eu estou deixando de falar o que me dá vontade de falar. Não adianta, não funciona. Olha, Najara, eu não sei. Eu acho que talvez você não esteja fazendo da melhor forma. Acho que você não está conseguindo ser tão tolerante quanto você deveria ser. Acho que está faltando um pouco de paciência para você. Quem sabe não é isso, né? Acho que você tem que ser um pouco mais persistente, insistir mais. Né? Talvez você esteja achando que está sendo tolerante, mas não está sendo de verdade. Não, vamos insistir, porque eu acho que a ideia é essa. Nesta cena, a cliente não parece agressiva, mas ela faz alguns comentários bem diretos e incisivos em relação à orientação, à análise e às propostas de procedimentos feitas pela terapeuta. A questão aí não é se a terapeuta tem uma boa formação, se tem filhos, se ela tem autoridade para dizer o que diz. A questão é que o que ela está dizendo não funciona. E a reação da terapeuta está sendo numa linha de insistir. Parece que a terapeuta está se questionando, não fui clara? Será que não devo insistir mais? Será que não devo refrasear os procedimentos, reorganizar os argumentos e convencer a minha cliente de que ela deve atuar? Se não está funcionando, provavelmente porque ela não está fazendo certo, porque ela não entendeu. Este enfoque é equivocado. A terapeuta deve, ao invés de insistir na sua análise, nas suas propostas, ela deve se perguntar: o que está controlando o comportamento da minha cliente quando esta minha cliente traz tais e tais questionamentos? Eventualmente, temos que também considerar que pode até ser que a cliente tenha razão. Nós trabalhamos, na verdade, com dados. Nós trabalhamos com contingências. Nós não trabalhamos com pressupostos, com regras. O terapeuta tem que ser sensível ao que está ocorrendo na sessão. Ser sensível não quer dizer mudar o controle, ficar sob controle dos desejos, das preferências, etc., do seu cliente. Então, Lilian, não tem funcionado exatamente as orientações que você me deu, viu? Eu tenho tentado fazer tudo o que você fala, eu tenho
ouvido mais, tenho segurado o que eu estou sentindo na hora, tenho sido mais tolerante, mas não adianta, nada muda, sabe? Não funciona. Olha, Najara, eu acho que talvez a gente esteja tendo um problema na questão do conceito, né? Quando eu falei que você deve ser tolerante, de forma nenhuma eu quis que você entendesse isso como ser submissa, né? Eu quero que você tenha uma relação de igualdade com seu marido, uma relação de respeito, que ele seja tolerante com você, que você seja tolerante com ele, não que simplesmente você aceite tudo que ele está dizendo, né? Então, talvez o que a gente tem que pensar melhor é construir um conceito de tolerância comum, né? O que é tolerância para você, o que é tolerância para mim, o que eu estou esperando de você. Lilian, de fato eu tinha entendido que eu tinha que ser mais submissa mesmo, que eu tinha que tolerar umas coisas, e eu percebi que eu estava me anulando, sabe? Eu percebi que já estava fugindo do meu controle, eu estava fazendo coisas demais. Então, mas é isso mesmo, eu não estou querendo de maneira nenhuma que você se submeta, que você seja uma pessoa submissa, que você aguente. Tolerar não é aguentar qualquer coisa. Uma relação, para dar certo, precisa ser construída em princípios de igualdade, de justiça, né? E isso não exclui necessariamente ser tolerante. A terapeuta tem uma postura mais sensível ao que está ocorrendo na sessão. Então, ocorre a ela que nós usamos cotidianamente termos que não são necessariamente termos que têm o mesmo significado para as pessoas. Tolerância para um pode ser uma qualidade, para outro pode ser fraqueza, falta de personalidade. Então, ela dá dois enfoques. Primeiro, vamos equalizar, vamos deixar claro que os termos significam para nós, para que se chegue a um denominador comum. Estamos falando exatamente a mesma linguagem. E o segundo enfoque é que ela traz à tona que o importante é o conceito que ela está passando e não necessariamente uma regra. Às vezes a regra, a sugestão de um procedimento, um exemplo de como agir em determinada situação, funciona muito mais como uma ilustração do conceito e não necessariamente como uma instrução, um mando para que a cliente faça daquela determinada maneira. Então a terapeuta, ela traz à tona o seguinte: vamos discutir o conceito. O conceito é abrangente e dentro do conceito cabem diferentes procedimentos. E esses procedimentos, eles serão mais, vamos dizer, adequados à realidade do cliente, com quem o cliente está lidando, qual é o modo de ser do cliente, o contexto em que o episódio analisado está ocorrendo. Então, neste sentido, já é uma orientação que dá mais autonomia. O cliente, nesse sentido, ele é um recipiente de informação, ele recebe a informação, mas ele vai trabalhar a informação de uma maneira ativa. Ele vai criar, ele vai adequar a orientação à sua realidade. Um outro ponto que eu mencionei no comentário anterior e também caberia, é que o terapeuta não deve deixar de lado, menosprezar as contingências que provavelmente estão controlando o comportamento de questionar do cliente. Ter acesso aos determinantes do questionamento pode revelar algumas falhas dentro do processo terapêutico, algumas omissões na análise que o terapeuta está fazendo e assim por diante. Eu falei em vários momentos nessa minha apresentação, colocar o comportamento do cliente sob controle do terapeuta. O terapeuta não ficar sob controle do comportamento do cliente. Eu queria fazer um esclarecimento. Estas posições fora de contexto, estas proposições fora de contexto podem parecer que eu estou sugerindo uma relação de poder, uma relação de domínio. Então vamos esclarecer. O terapeuta deve também ficar sob controle do cliente.
O cliente deve ficar sob controle do terapeuta, porém isso tem limites. Isso não significa que o terapeuta não aprende com o cliente. Isso não significa que o cliente não tem coisas a dizer que merecem ser ouvidas e levadas em consideração. O que não pode é o terapeuta perder o controle da situação e ficar, vamos dizer, fundamentalmente sob controle do cliente.